Antes de começar, eu queria falar um pouco, rapidamente, me apresentar. Eu cheguei na Maré com 7 anos, vivi 30 anos, participei de movimentos comunitários dentro da Maré, e a Maré, eles devem falar que, vão retratar que é um maior conjunto de favelas do ponto de vista populacional no Rio de Janeiro. E na década de 90, eu fui presidente de associação de moradores. Na década de 90, participei da criação de algumas organizações e atualmente, fruto desse processo, desse movimento interno na Maré, eu estou diretora da Rede da Maré, que é uma organização que tem como missão pensar projetos estruturantes para mudar a vida na Maré, né? Assim, esse diálogo, a ideia é que a gente faça uma conversa bastante informal aqui, né, que a gente possa realmente dialogar. E eu queria pontuar inicialmente que realmente é bastante pertinente esse diálogo no momento em que a gente vem sofrendo várias questões em relação a documentar, a se expressar livremente, né, e as favelas historicamente sofrem com uma questão muito séria, que é a representação que as pessoas têm em relação à vida na favela. Então, a gente está no Rio de Janeiro, tem uma parte da cidade significativa que não conhece como as pessoas vivem na favela, e eu acho que esses coletivos aqui vão falar um pouco sobre essa proposta de trabalhar com arte e documentar a vida da favela a partir de uma outra perspectiva. Então, acho muito interessante e muito... fiquei muito tocada também pela exposição da Letícia, pela proposta dela, pela história dela e pelo que ela propõe. Então, acho que faz muito sentido a gente poder conversar nesse momento sobre isso. Então, a gente tem aqui, eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, eles falem do trabalho deles, mas a gente tem um coletivo que é o Fala Cari. Fala Cari está aqui. O coletivo Fluxos Urbanos, Imagens do Povo e o Papo Reto. Tá? Então, primeiro eu queria saber quem começa. Quem que vocês acham que pode começar? As meninas? Então, a gente vai conversar com o Fluxos Urbano. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Meu nome é Manaíra Carneiro. Eu sou cineasta, primeiramente, né? E, junto com mais 2 amigos, temos o Fluxos Urbanos, que é um coletivo de arte, prioritariamente, mas com viés de um pensamento crítico com relação à cidade. Então, é um coletivo razoavelmente recente, se for comparar aqui aos meus colegas, que já estão aí há anos na luta. A gente tem 3 anos de existência, mas já temos aí alguns trabalhos aí, que vocês vão ver, com certeza, esse ano, que vão deslanchar aí pela cidade. A gente trabalha muito em Honório Gurgel, que é um bairro do subúrbio carioca, depois de Acari até, né? Indo para a Zona Oeste, na divisa entre a Zona Oeste e a Zona Norte. E a gente realizou lá uma série de trabalhos que buscava desenvolver mesmo a subjetividade dos moradores, né? A gente não tem, um objetivo de transformação social ou luta diretamente por direitos humanos ou por um viés de denúncia à violência, mas a gente vai por que engloba também direitos humanos, mas a gente vai por outro viés, que é trabalhar o lúdico, a memória, a criação artística, a subjetividade. Então, a gente fez programa de culinária, a gente fez uma série de documentários com os moradores ali, para contar a história dos moradores mais antigos, ou então retratar as festas do lugar, enfim.
E aí a gente começou com esse projeto, né, se chama No Ponto, e o outro Quintal da Memória. O Quintal da Memória é essa série de documentários. E agora a gente está com um carro-chefe, que é uma exposição em 360, que vai para o Oi Futuro, esse ano ainda em agosto. E essa exposição a gente está criticando as operações policiais que se utilizam de helicóptero, se chama Perspectivas do Helicóptero, a obra. Perspectivas do Helicóptero. Consiste em 2 olhares, né? A primeira imersão, você vai estar dentro do helicóptero, quem vai ver a obra vai estar dentro de um helicóptero sobrevoando uma favela, e no outro óculos, quando a gente corta para outro óculos, né, aquele de VR, a pessoa vai estar na favela embaixo do helicóptero. Então, a proposta é que todo mundo da exposição consiga vislumbrar, mesmo que de forma distante, essa experiência e consiga criar algum pensamento crítico com relação a isso. Então, é um projeto bem legal que a gente está fazendo agora. A gente está apostando muito nele. Vitor, vem para cá, pode vir. Então, vou passar agora para o Fala Cari. Pode ser? Eu sou a Buba Guiar, eu sou do coletivo Fala Cari. Eu sou moradora da favela de Acari. Acari é uma favela relativamente pequena. Hoje, no último censo, consta que a gente está por volta de uns 30 mil habitantes. Mas Acari, a gente tem um histórico de violência, infelizmente, né, muito grande, de décadas. Foi a primeira favela a ter uma chacina, por exemplo, depois da dita redemocratização do país. E o coletivo Fala Cari, ele se forma em 2015, no intuito de fazer o resgate, de reafirmar também os nossos direitos, o direito à vida, o direito à mobilidade urbana, os direitos do povo de um modo geral. E a gente fazia muito isso no começo em relação à violência de Estado, porém, a arte é uma coisa que toca muita gente, porque nós temos muitos polos culturais, polos de cultura popular mesmo, que muitas vezes não é retratado nem para a própria população local. Então, a gente faz esse resgate também, a gente também trabalha com a busca da memória de Acari, porque é um bairro que foi muito importante, né, na questão de industrializar o Rio de Janeiro. E Acari já teve um quilombo, já foi fazenda, já tivemos tribos indígenas lá. Então, a gente quer fazer também, é um dos projetos futuros, por exemplo, resgatar fotos antigas de moradores. A gente ficou sabendo, inclusive, há pouco tempo, que nós temos moradores lá, que em Acari passa um rio, que se chama Rio Acari. E nós ficamos sabendo que ainda existem moradores que chegaram a mergulhar, a pescar no rio, um rio que hoje não tem como a pessoa entrar, está totalmente poluído. Então, a gente procura fazer também no nosso trabalho esse resgate da cultura local, da imagem. De outro projeto que a gente pretende tirar do papel ainda esse ano é de montar uma exposição no local mesmo, para as pessoas verem como o nosso cotidiano não é baseado apenas na violência de Estado, mas também na nossa força de trabalho, tanto local, mas também externa, na nossa cultura, no nosso ir e vir. O comércio é muito rico, a cultura é muito rica, a favela é uma potência muito grande e a gente precisa não só mostrar isso para quem é de fora, para quebrar com o mito de que a favela é sempre um lugar triste, é sempre um lugar tomado pela violência. E as pessoas dão também essa conscientização de sujeito, né, do cotidiano, do político, do social. As pessoas não têm acesso a um espaço como esse, como o Instituto. Então, a gente quer levar esse tipo de estrutura para os nossos também, para que as pessoas conheçam esse tipo de trabalho e que existem pessoas dentro da favela que fazem esse tipo de trabalho e que pretendem dar um acesso a eles ali, a se verem nessas imagens como essa, né, e terem a noção de como é uma exposição fotográfica, por exemplo, que a grande maioria das pessoas não tem esse acesso, né, de como a gente
conseguiu estar aqui hoje, a gente minimamente consegue ter uma mobilidade urbana muito maior do que a maioria das pessoas de onde a gente vem. Bom, o nosso trabalho cultural é basicamente esse. Infelizmente, a gente é atravessado pela violência, então não tem como, uma vez ou outra, não fotografar situações como a que está exposta aqui, né, da violência, mas a gente procura também, como modo até de aliviar, fotografar o nosso cotidiano positivo, né? As crianças num momento de lazer, um trabalhador que durante o final de semana está tomando cerveja num bar, que é uma coisa extremamente cotidiana e simples, mas que, quando você olha uma fotografia dessa, mostra a grandiosidade que tem na vida da favela, né? Felizmente, a gente acaba sendo perpassado pelo que eu acabei de falar da violência do Estado, mas o nosso trabalho é esse, de mostrar o lado positivo de ser do povo negro, do povo pobre e do povo favelado. Obrigada. Vamos passar para o papo reto? Boa tarde a todas e todas. Eu sou Renata Trajano, sou uma das cofundadoras do coletivo Papo Reto, lá no Complexo do Alemão. Sou do Complexo do Alemão, que é um complexo com 18 favelas, e, segundo o IBGE, nós somos 65 mil moradores, mas o nosso censo contou quase 200 mil moradores. Enfim, o que a gente espera do Estado é bem isso mesmo. O coletivo Papo Reto, ele nasceu em 2013, após umas fortes chuvas que aconteceram no Rio, e os moradores de áreas de risco, no Alemão, ficaram sem suas casas. E aí ocuparam espaço como o Teleférico, a Vila Olímpica, e juntou-se todas as instituições do Alemão para fazer um Juntos pelo Alemão por aquelas pessoas. Conseguimos alcançar o objetivo, que era que todas aquelas pessoas fossem atendidas pelo poder público, e as instituições que tinham suas casas, cada um voltou, né, as ONGs, voltou, e quem já era militante, mas não tinha uma casa fixa, né, tipo eu, que já tinha rodado pelo Rio, em várias instituições, resolvemos criar o coletivo Papo Reto. Em março do ano seguinte, a gente se oficializou, né, e começamos a ter muito mais demanda do que a gente pensava, né, além da chuva. E a nossa maior demanda, que foi, infelizmente, era muito a violência, né. A gente tinha um complexo com 5 bases de polícia, e, como diz a Buba, a gente pede cultura, o Estado mandava uma base, né, para uma área de UPP. A gente pedia educação, o Estado mandava outra base de polícia. Em momento algum, o Estado trabalhou dentro do complexo de uma forma para a cultura, para lazer, para a educação. Quando eu cheguei aqui, que eu vi nas fotos da Letícia, eu falei para a Eliana, olha, aquilo ali somos nós, mulheres pretas na favela, questionando a polícia o tempo todo, porque tanta brutalidade, tanta violência. Ali tem uma outra que fazem os jovens hoje, que são os varistas do tráfico, numa parte do muro, e do outro lado do muro, o Estado quanto polícia. E aí você vai olhando a cada foto e vai vendo que a sua realidade está retratada desde 1970, desde 1980, em fotos que vemos agora em preto e branco, que, se é em colorido, seria muito mais impactante. Impactante porque na nossa vida real é colorido, né? A gente acaba dentro da favela vendo coisas que é doloroso, porque é violento, a gente acaba carregando os nossos, né, todos os dias, pelo menos a gente sempre tem que carregar alguém. E quanto coletivo, às vezes é muito doloroso eu ocupar esse espaço hoje, né, porque eu vejo que os meus não chegam aqui. Não chegam porque cortam a cidade, né, a cidade fica partida. Acessar o Instituto não é para todo mundo, o Moreira Salles. Ou seja, no Alemão, eu venho aqui pela 3ª vez, mas eu acho que na favela, poucas pessoas têm esse privilégio de estar aqui sentado, seja para falar, seja para ouvir, ou seja para ver uma exposição como essa. E é isso que a gente tenta buscar. A gente quer, eu particularmente, eu tracei como meta em 2019 que a violência ela não vai ocupar mais espaço
pelo menos na favela onde eu moro. A cada troca de tiro, a gente tem que entrar com uma ação diferente de cultura. A cada um papum, ao invés da gente enterrar alguém, a gente tem que dar um livro. A cada um papum, a gente tem que falar uma poesia. A cada um papum, criar um slam. Então, essa é a nossa meta para 2017. A gente tem que evitar, porque a gente sofre violência todo dia, a gente é violado todo dia. A gente é violado pelo Estado, a gente é violado pelo tráfico, a gente é violado por parte da sociedade que acha que eu não posso ocupar um espaço como esse. Mas eu posso porque eu também faço parte da cidade. A minha favela é a cidade. Né? E aí muita gente fica pensando, gente, mas eles não mudam o discurso, a gente não tem como mudar o discurso, porque é o discurso que a gente ouve todo dia. Que a gente não pode ocupar. Certa vez, numa ocupação de moradia, eu ouvi de um policial que eu, como mulher negra, não podia brigar por direito, porque mulher negra é calente, tem que ser estrupada. Que mulher negra não é defensora de direitos humanos. E desde aquela fala eu disse que eu seria e sou defensora de direitos humanos porque eu necessito ser. Porque a violência ela já bateu na minha casa. Ela não leio no jornal, não. O Estado assassinou o meu irmão de forma cruel por ser usuário de maconha. Eu não vou admitir enterrar mais os meus porque o Estado acha que eu não posso ocupar espaços como esse. E aí a gente, quanto coletivo, a gente está numa campanha agora de um kit escolar, né, para as crianças do alemão, porque a gente acredita que a educação é a salvação. Eu acredito muito, eu sou professora de formação, e a cada caminhar que eu vejo uma criança reclamar, eu não vou para a escola dia 11 de fevereiro porque eu não tenho caderno. Não, você vai. Se depender do coletivo Papo Reto, você vai. Porque a gente está fazendo essa campanha para você ir à escola. Porque a gente não quer mais perder uma criança para o tráfico de droga, a gente não quer perder mais uma criança para andar na rua e furtar ninguém. Porque a educação é libertadora. E aí a gente está nessa meta, quanto coletivo, como diz a Buba, a gente não quer. A gente já fez uma exposição, né, Tainã? A gente fez uma exposição de um farofaço, porque proibiram a gente de ir à praia. Então a gente fez um farofaço, né? A favela veio para a praia fazer um farofaço e as fotos usamos como exposição no Alemão. A exposição aconteceu no Alemão. E a gente tem as fotos na nossa sede até hoje da exposição. E um dia a gente pretende convidar todo mundo para que vejam essas fotos e vejam que o que os coletivos de favela e de mídia hoje fazem não é só pregar que a gente sofre, é fazer a diferença para muita gente amanhã olhar a favela sem desprezo, sem preocupação de dizer que lá só tem violência todos os dias. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Me chamo Tainã de Medeiros, sou lá do Alemão também. Difícil complementar o que a Renata passou aqui para a gente. Enfim, muitas análises, muitas questões, mas eu vou ser o chato que vou trazer um pouco mais uma outra visão, assim, além da visão do favelado, porque, além de tudo, também eu sou museólogo. E me chamaram um museólogo favelado para vir falar sobre o nosso trabalho dentro de uma exposição de fotografia, né? Então, todas essas questões que a Renata já colocou aqui sobre a dificuldade de acesso à cidade, ela também se apresenta na dificuldade de acesso a instituições da cidade, instituições públicas. Uma das coisas que falava muito na faculdade, muitas vezes a gente tinha um tempo lá que ficava debatendo muito aquilo ali, por que as pessoas não entram em museus, já que a grande maioria deles são de graça, né? E ano passado um museu pegou fogo, um museu que não era de graça, na verdade, mas era um dos mais acessados pela favela, pela Zona Norte. A minha mãe, minha mãe, que é semi-analfabeta, ela contava, poxa, fui pelo menos 2 vezes através da escola nesse equipamento, né? E aí a gente vê qual é a importância realmente da escola nesse processo. Então, vou reforçar aqui essa campanha que a gente está fazendo, mas eu estou reforçando porque eu estou pedindo, tá, gente? Quem quiser colaborar com a gente, com o kit escolar, as crianças do Complexo Alemão vão ficar muito bem, muito felizes com isso também. Mas eu queria dizer também que, hoje em dia, no Rio de Janeiro, e aí eu não sou um grande estudioso de fotografia, estudei um pouquinho de arte, mas não sou grande estudioso dessa questão da fotografia. Mas com tudo que eu tenho visto, com tudo que eu tenho acompanhado de exposições, de fotografia, eu vou me arriscar a fazer uma afirmação aqui, que eu posso estar equivocado, se alguém quiser corrigir, por favor, fique à vontade.
Mas não dá para você pensar, hoje em dia, o audiovisual sem olhar para os coletivos de audiovisual das favelas. Hoje em dia, são as maiores potências, estão ali nas favelas, por duas questões, que já foram colocadas aqui, que estão, de alguma forma, colocadas nessas fotos. Uma, a disputa estética é uma questão fundamental para a gente. Se você jogar Complexo Alemão no Google, você só vai ver violência, você só vai ver tiroteio, você só vai ver morte. E quando você for abrir um jornal para ver sobre aquilo ali, você vai ver todo aquele jornal fazendo todo um discurso que não contempla a favela. Existem várias verdades, e a verdade ela é um recorte. Uma verdade que apareceu no jornal alguns anos atrás foi o jornal o Globo, que a matéria saiu assim: tiroteio na Rocinha assusta alunos da PUC. Não era mentira. Com todos os problemas, mas isso não era mentira. Teve um tiroteio na Rocinha que assustou os alunos da PUC. Só que aquilo ali era uma verdade de alguém que sabe o que é ser aluno da PUC, que não sabe o que é estar dentro de um tiroteio na Rocinha. Por isso, quando a gente precisa discutir esse tema do audiovisual, da comunicação, é outra coisa, vai ter um outro olhar quando a gente for acessar os coletivos de comunicação desses locais. Então, a gente vai ter uma outra apuração sobre aquilo ali, uma outra apuração estética. Por exemplo, aqui nessa exposição, as fotografias são muito fortes, são imagens de extrema violência, coisas que a gente também assiste lá. No coletivo Papo Reto, nós fomos os primeiros a chegar no assassinato do Eduardo de Jesus, não sei quem lembra, o episódio do garotinho que estava com 10 anos de idade, estava com o celular na mão e tomou um tiro de fuzil na cabeça. Nós fomos os primeiros a chegar ali. Não estava para acessar o corpo, porque a polícia tinha fechado, e a gente ficou naquela ali, filmando os policiais. Que essa é uma outra expertise do Papo Reto. Além de todo um cuidado estético também, para a fotografia ficar legal, a gente também usa a foto, usa o vídeo como prova. A gente quer usar aquilo ali como uma evidência de algo que aconteceu e para que aquilo ali tenha fundamento jurídico. Isso também é uma outra questão. Mais do que virar uma exposição, nessa situação específica, a gente quer que aquilo ali tenha um fundamento jurídico também. E a gente estudou sobre isso, a gente entende como fazer esse tipo de análise. Várias aqui eu olhava assim e falava, essa foto aí não ia dar para você usar como prova, não. Né? Mas ali, nesse caso do Eduardo, a gente fez muito vídeo. E eu tenho certeza que nenhum de vocês viu foto nossa do coletivo Papo Reto dessa criança morta no chão. A gente tem muitos minutos desse vídeo. Tudo isso foi para a Defensoria Pública, que utilizou aquilo ali no caso do Eduardo de Jesus. No caso do Carlos Coutinho, ele tirou uma foto que, para mim, é uma das fotos mais impactantes, que era na Bandeira 2. Ele trabalhava na torre do shopping que tem ali, em Del Castilho, do Nova América, e aí ele viu uma incursão e depois ele viu um rastro de sangue. A foto é só aquele rastro de sangue, ela diz muita coisa sobre o que havia acontecido ali. Não tinha um corpo, não tinha a imagem daquela pessoa, mas a mensagem estava passada. O que eu estou querendo dizer aqui é um outro cuidado que o favelado ele tem, que passa pelo respeito pela sua própria favela e pelas pessoas que estão ali nessa favela. Respeito esse que muitas vezes um fotógrafo de fora, um jornalista de fora não tem. Ele invade a intimidade da pessoa de uma forma que hoje eu estava assustadíssimo. Vendo o caso lá de Brumadinho, a jornalista da Globo, ao vivo, fazendo uma entrevista com pessoas que perderam 6 parentes, sabe? Perguntando o que você está sentindo, sabe? Um caso que eu não consigo enxergar um coletivo dali, local, fazendo algo daquele jeito. Existem formas de você transmitir uma informação, aquela forma não vai ser menor, acho que eu estou falando demais, né? A forma não vai ser menor, mas vai ser tão potente quanto, e é possível fazer uma boa comunicação com audiovisual, tendo um respeito com aquela comunidade ali que está passando por tantas dificuldades. Valeu. Então, vou passar para a Imagens do Povo. Quem fala primeiro? Bom, olá a todos e todas. Nós temos um problema de saída, que nós do Imagens do Povo estamos em 4, temos 5 minutos, então temos que democratizar o tempo, cada um tem 1 minuto aí mais ou menos para dar o recado. Nós somos do Imagens do Povo, né? Que a gente já chamou de coletivo, a gente já chamou de programa, a gente já se definiu de várias formas. Nós somos tudo isso, coletivo, programa, projeto, e estamos sediados lá na Maré, na Nova Holanda, na sede do Observatório de Favelas. E é um projeto que ele tem início em 2004, né?
O fundador é o João Roberto Ripper, que é um documentarista muito respeitado e por nós muito querido, que funda o Imagem do Povo juntamente com o Observatório de Favelas. E nós 4, somos dessa leva aí de variadas turmas, inclusive, né? E trabalhamos com a seguinte questão. Temos aqui o último livro, que é de 2004, a gente vai passar para quem quiser dar uma olhada. O livro se chama Nós, perdão, 2014. 2004 é quando surge o projeto. O livro é de 2014. E aí está um pouco dos ensaios de alguns dos nomes do Imagem do Povo. A questão que eu queria levantar a bola aqui para a galera bater para o alto é a seguinte. A questão da imagem com relação à favela, né? Recentemente eu e Bira, numa reunião, a gente estava discutindo essa questão, que na verdade a gente começou a chamar de política das imagens, né? Que, na verdade, nós temos um dilema que é o seguinte, tem a questão da violência, mas também essa exposição da violência, que vem pelo menos desde os anos 80, ela também gera uma série de consequências simbólicas para o território. Então, nós somos mais ou menos de uma geração de coletivos que a gente fica nesse meio termo, né, da documentação, e eu acho que o Imagem do Povo aí eu acho, né, que a gente faz uma documentação que ele extrapola um pouco a coisa da denúncia em si, porque a gente passou a perceber também que era super importante que cenas cotidianas, cenas que a cidade não conhece, viessem a ser conhecidas. Então, é importante a gente também debater esta imagem, né? Para além porque, na verdade, a exposição da Letícia também tem... Ela também, as coisas mais fortes são a coisa da violência, mas tem cenas que não são necessariamente isso. Então, nós, mais ou menos recentemente, temos discutido um pouco que a gente vai aprimorar isso, vai discutir melhor o que é isso que a gente está chamando de política das imagens. Que essa possibilidade das paisagens da cidade, porque, por exemplo, que determinada paisagem da cidade ela é super veiculada e outras não, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente se reporta a recortes muito específicos, quando, na verdade, a cidade é um conglomerado de coisas e de imagens também. Então, é um pouco do que a gente vem fazendo lá no Imagem do Povo. Boa tarde, meu nome é Bira Carvalho, sou fotógrafo junto com o Aldeano desde 2004, estamos na coordenação do Imagem do Povo. E eu, olhando essas imagens, eu fiquei pensando como a violência, desde essa época, esses grupos armados têm feito as mães chorarem. E como é lucrativa a violência na cidade do Rio de Janeiro. E como isso ainda mais com o governo atual, isso é alimentado. É alimentado e o Imagem do Povo surge em 2004 com o objetivo de... Porque o que se falava de favela era só em relação à violência. Não se mostrava beleza, não se mostrava criança, não se mostrava vida cotidiana. Isso também é uma forma de resistência, de humanizar. Porque quando você olha para um espaço onde só vê grupos armados, quando uma pessoa morre naquele espaço, basicamente uma foto dessa legitimiza toda aquela violência que ocorreu naquele espaço. E se deixa de perceber, dos 144 mil moradores, quantos estão envolvidos com isso diretamente, com esses grupos armados. Mas todos são afetados. São afetados não só naquele dia, são afetados porque a escola se fecha naquele dia, então, no decorrer de muito tempo, de um ano, de todo o ciclo escolar dele, ele fica quase 3 anos a menos do que quem estuda fora da favela. Ele é afetado porque quando ele vai na busca do emprego, muitas das vezes ele tem que dar o endereço de fora da favela. Ele é afetado, muitas das vezes, porque aquela violência, aquela tensão, não há corpo, não há alma que resista. Então, mostrar, muitas das vezes, o cotidiano, mostrar uma outra favela, mostrar uma outra vertente,
faz com que o próprio morador tenha a percepção que ali não é só aquilo. A sociedade também, porque muitas das vezes, se você só enxergar a favela através do Jornal Nacional, a sensação que dá é quando você passa na linha vermelha, a vontade de dar é pular. Aquela parte do Complexo da Maré já sai na barra, com medo de alguma coisa acontecer, algum monstro para sair daquela favela. Mas só que lá não se fabrica arma. Eu estava vendo ali essas mortes, estava pensando por que até hoje se fabrica-se arma assim, no mundo. E quem são as pessoas que têm lucro com isso? A questão da violência é simples. Vamos parar de fabricar arma, vamos parar de produzir munição, isso gradativamente vai diminuindo. A relação com a educação, a relação é potente, os coletivos eu acho que de um tempo para cá, o que tem desde 2004, quando a gente começou, ver outros coletivos, para mim, é uma forma de perceber que a gente não está sozinho. O que acontece no Alemão, eu sei. O que acontece em Acari, eu sei. E a gente consegue se comunicar e, com isso, a gente acaba se fortalecendo. Se deixaram de contar, talvez, e vai ser contado daqui a alguns anos, que hoje a Maré ela possui mais de 1000 universitários. As pessoas estão entrando para a universidade lá. As pessoas estão se formando em culinária. Talvez tenha os maiores grupos de fotógrafos, os mais potentes, nesses espaços populares. Do Complexo do Alemão, do Acari. Essa galera está vindo. Elas estão dando palestras, elas estão indo nas escolas. E talvez o que seja de mais potente nisso, elas estão retornando para os seus espaços para distribuir tudo o que aprendeu. E não esqueceram de onde vieram. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, nessas fotos, mas consigo ver que a violência me lembra muito um jornal que tinha, que era O Povo. Eu talvez seja um dos mais velhos, que parecia que quando espremisse assim saía sangue. Não é que não tenha que mostrar, é que a favela nunca foi só isso. Pergunta a Cartola, pergunta de onde vai sair esses poetas todos, de onde saíram. Quem foi o primeiro da Academia Brasileira de Letras, de onde ele surgiu. A favela é potente. O ser humano é potente. E eu aprendi isso com o meu professor, João Roberto Ripper. Só uma questão que Tainan trouxe, né, sobre o uso que se faz dessa documentação. Então, muitas vezes a gente fotografa... desculpa, gente, sou Rose, moradora da Maré, jornalista e de Imagem do Povo. Então, muitas vezes a gente fotografa, mas ninguém vê, né? A gente pensa muito, será que eu publicar essa foto, o que vai trazer? Será que é necessário eu publicar essa foto? Será que eu não vou deixar essa pessoa mais vulnerável? Que é um pouco assim, ética deveria ter em qualquer lugar, seja na Globo, seja na Maré, no Alemão, qualquer lugar. Mas a gente tem um sentimento de pertencimento àquele lugar. Né? Será que eu vou vulnerabilizar ainda mais? Será que eu vou fazer com que as pessoas vejam, ainda reforce o estereótipo de lugar violento ainda mais? Será que precisa disso? Ou alguém já não faz isso e o meu papel é outro? Não é que a gente não faça. Né? Eu, por exemplo, tenho um acervo imenso do cotidiano da cena de consumo de crack na Maré, no Jacarezinho. Eu não publiquei isso em lugar nenhum. Para quê? Será que é hora? Será que precisa? Sabe? E a gente se vê muitas vezes nesse dilema, né? Fotografa ou não fotografa? Não, beleza, eu vou fotografar, mas depois eu penso o que eu faço. Né? Ou então, não, isso eu não vou. Então, a gente pensa muitas vezes, né? Será que deve ou não deve? Então, essa questão do pertencimento ao lugar, a causa também, né? Mesmo que não seja na Maré, né? A questão de Brumadinho, eu recebi um monte de fotos de corpos. Pô, será que precisa alguém ficar fotografando e mandando para esse monte de gente essas fotos por WhatsApp? A pessoa não pensou nisso. Vai ter gente que vai publicar nas redes sociais, vai ter gente que vai repassar. Será que a família precisa disso? Então, quando eu vi as fotos, eu fiquei pensando, cara, você precisava fotografar o cara morto ali e estar numa exposição, mas depois eu fiquei sabendo do contexto e aí a exposição, quando a Renata falou, eu lembrei um pouco, eu comecei a fazer uma relação com a Maré, né?
que a gente, não só na Comaré, mas com as favelas como um todo, que a gente está sempre entre o autoritarismo e o medo, entre a dor e a alegria, entre a morte e o nascimento, né? Então, a fé e a esperança está sempre no fio da navalha. Então, era só isso que eu queria trazer em relação à fotografia. Eu acho que deu para perceber aqui um pouco nessas exposições que esses coletivos, independente do que eles façam, independente da maneira como eles apresentam o trabalho deles, tem uma coisa em comum, que é retratar o lugar, né, de onde eles vêm, que é tentar criar uma outra narrativa, um outro pensamento, uma outra imagem sobre esses lugares. Então, queria abrir agora para vocês, para, enfim, o diálogo acontecer. Eu não sei quem poderia responder essa pergunta, porque ela poderia ser respondida por qualquer um de vocês, penso. Vocês estão diante dessa exposição aqui. Se trata de falar da experiência de vocês, mas também falar sobre a exposição. Então, eu queria perguntar a algum de vocês, que vocês comentassem o que vocês veem nessa exposição. Essa exposição diz alguma coisa a vocês? Tem a ver com a vida na favela? Se tem a ver com a vida na favela, eu gostaria que fossem um pouco mais específicos, explicassem, fossem mais claros, diretos, em que medida o que vocês vivem na favela tem a ver com essa exposição. Eu vim pensando exatamente sobre isso, né, desde o convite do Instituto para o coletivo, e a imagem que me veio à cabeça, eu fiquei muito afetada por esses corpos mortos da Letícia. E lembrei da primeira vez que vi um corpo morto quando fui para a escola, quando era criança ainda. Moro em Manguinhos ainda, e aquilo me abalou de forma que eu procurava no olho daquele corpo, né, o brilho dos olhos. E aquele corpo ali, sem vida, né, parecia um boneco, né? Era realmente um corpo morto, né? Era a diferença. Para mim, me bateu muito fortemente a diferença entre um corpo com vida e um corpo sem vida. O brilho nos olhos, para mim, foi essa percepção mesmo da diferença entre esses dois corpos. E com a fotografia dela, geralmente o fotógrafo procura o brilho nos olhos, né, quando vai fotografar a pessoa. E aí, quando a gente vê os corpos mortos, eles estão, não tem o olho, ou então eles estão de olhos fechados, enfim. Mas aí, né, pensando também em toda a nossa trajetória de estudo, enfim, essa reflexão que a gente vem fazendo sobre a favela, eu também fico pensando que aquela pessoa que está ali não morreu naquele momento, né? Existe um processo de morte sistemático, que é, primeiro, a morte da subjetividade, da autoestima, da produção de um pensamento crítico, naquela produção de um ser humano completo, que é o que nos faz humanos, né? E tanto em Palermo como nas favelas, acho que acontece isso sistematicamente. Então, antes da gente ter um corpo morto ali visível, a gente tem uma morte da subjetividade dessas pessoas, uma tentativa, né, de morte dessa subjetividade, que é o que o racismo faz, né, principalmente, junto com o capitalismo, enfim. Então, acho que Letícia fotografou também esse processo, né, do corpo com vida até a sua morte. E todo esse processo, porque a gente vê aí os meninos vivos, né, as mulheres lindas, enfim, com toda a sua potência de vida,
e depois a gente vê esse corpo morto como um objeto. Então, ela fotografou todo esse processo sistemático de morte que Palermo estava sofrendo com a máfia. E eu acho que é essa conexão que eu faço com as favelas aqui do Rio também, com o nosso trabalho, né? Eu acho que a gente luta contra essa morte, mas não só contra uma morte física, contra essa morte subjetiva, contra a morte do que nos faz humanos, né? Que essa é a pior morte possível para a gente. É isso, gente. Quer falar, Vitor? Bom, eu pegar alguns pontos, né, dessa conexão do trabalho da Letícia com o nosso, falando como mulher, tem uma questão principal que é o fato de ser mulher, né? A gente tem a questão do descrédito, que se chega um homem fotografando aquela ação no momento, muitas vezes ele vai ser impedido, vamos colocar no contexto da favela, acaba de ter uma operação, uma pessoa foi executada e algum rapaz de algum coletivo de favela local vai fotografar aquela ação, aquela cena, e pode ser impedido pela polícia, impedido de fazer o trabalho, mas quando se é mulher, a gente, além de ser impedida de fazer o trabalho, a gente é subjugada, a gente tem um descrédito, a gente é xingada. Um rapaz geralmente é xingado, você é coberta bandido, deve ser algum maconheiro, mas a gente é xingada com palavras que não vou dizer aqui, obviamente, porque uma delas, eu não sei se alguma de vocês já foi chamada de gansa ou de marmita de bandido, né? Eu já perdi as contas, inclusive, de quantas vezes eu já fui chamada disso. Marmita, para quem não sabe, é ser namorada de algum bandido. E gansa é porque a polícia geralmente chama os rapazes que são envolvidos com o tráfico local de ganso. Então, a mulher, né, vira gansa. E, enfim, esse é um primeiro ponto que, quando eu vi o vídeo, o depoimento da Letícia, mexeu muito comigo, porque no coletivo Fala Cari, eu sou a pessoa que vai para a rua e tenta tirar foto, isso sem a menor condição, muitas vezes, né? A gente não coloca a nossa vida em risco, obviamente, porém, a gente sai para fotografar sem capacete, sem colete, sem nada disso, sem um adesivo escrito imprensa, é só um crachazinho de jornalista comunitário e a coragem mesmo, né? E, bom, a nomenclatura negativa que ela fala de ser a fotógrafa da máfia, que ela ganhou esse nome, né? E a gente, muitas vezes, como eu falei antes, por ser perpassado pela violência de Estado, e a gente falar muito sobre isso, registrar muito isso, a gente também acaba ganhando esse estigma. O coletivo Fala Cari, por mais que a gente faça inúmeras ações culturais, sociais, educacionais, ano passado, se eu não me engano, foi no iníciozinho do ano passado, gente, Pantera Negra, quando estava no cinema, nós lotamos um ônibus de crianças e levamos as crianças com familiares, todas para um cinema. Foi uma algazarra, foi a coisa mais linda. As pessoas assustadas, obviamente, no shopping, né? Porque um bando de criança negra correndo no shopping deve ser algum tipo de invasão, algum tipo de arrastão. E as crianças foram assistir o filme, ficaram maravilhadas, inclusive muitas delas sentiram a pegada racial do filme. E isso foi muito importante, a gente falou sobre isso nas nossas mídias sociais e tudo mais. A gente tem uma relação próxima com as creches, com as escolas do local, com outros centros culturais. A gente ajudou a construir, por exemplo, 2 pré-vestibulares, que um deles é em comunhão com a UFRJ. Porém, quando se fala de determinados nomes de coletivos, e dentre eles está o coletivo Fala Cari, as pessoas lembram da polícia, as pessoas lembram da violência, da chacina, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem onde fica Cari, fala Icaraí, não sei o que mais o quê. Nossa, tipo, você mora onde? Eu moro em Acari. Nossa, mas você vai pegar ônibus essa hora para ir para Icaraí? Falo, não, eu vou pegar o metrô. Nossa, em Acari tem metrô? Tem, gente. Inclusive, tem um hospital que já foi referência da América Latina, que, infelizmente, está abandonado, até por conta da atual gestão da prefeitura.
que, inclusive, nos fundos desse hospital tem uma horta comunitária, onde também tem mertiolite. Gente, eu acho isso maravilhoso. Desculpa, eu me arrepio falando disso. Porque eu acho isso maravilhoso. O lugar onde eu moro, inclusive, tem uma terra muito boa para plantar. Você planta qualquer coisa ali, brota. Isso é maravilhoso. Porém, só se fala da violência. E a gente, infelizmente, também acaba falando muito da violência. Porque determinadas fotos dessa exposição facilmente caberia em Acari, no Alemão, na Maré, na Baixada Fluminense, que quase não se fala, né, nas favelas também, que a gente chama, né, do outro lado da poça. Então, por exemplo, algumas fotos aqui, a gente com certeza tem fotos muito parecidas no nosso computador, nos nossos arquivos, mas é como já foi colocado também. As imagens são muito parecidas, o contexto é diferente, né? Na época tinha a questão da máfia, que ainda está hoje, né, na Itália. A gente tem eu acho que um ponto, uma conexão de se falar de violência e favela é deixar muito explícito que a favela não produz a violência, né? No nosso, pois ela é violentada, é diferente. No nosso cotidiano, eu sou oriunda da Baixada Fluminense, mas eu costumo dizer que eu sou de Acari antes de eu nascer, porque eu tenho primas, por exemplo, que vão fazer 45 anos e são nascidas e criadas em Acari. Meus pais conheceram em Acari, inclusive. E no meu cotidiano, em Acari, a gente não vê um morador matar o outro, um morador violentar o direito do outro nessa perspectiva do macro, né? Tem uma briguinha aqui e outra ali, porque é que não briga com o vizinho um dia na vida, né? E que, inclusive, também muitas vezes acaba caindo nas costas do coletivo. Não sei se acontece com vocês. Olha, o vizinho tampou a minha janela. E tem como? Tá, vamos lá, tentar ajudar. Mediar conflito de vizinho com outro. Mas, a esmagadora maioria das vezes, os corpos mortos que a gente fotografa ou que a gente tem que relatar o que aconteceu, é um corpo que foi morto por agente do Estado. Essa semana a gente teve uma operação lá, por conta de toda essa repercussão que deu Acari, execução de Marielle, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a primeira suspeita foi o batalhão local, então as pessoas, o mundo se voltou para Acari, a gente é violentado desde 1900 e bolinha, mas agora as pessoas, nossa, Acari existe, nossa, olha o que o batalhão local faz lá. E aí deu uma tranquilizada mínima, né, do ano passado, mas agora está voltando aos poucos àquele nível de violência que estava antes. E eu fui dormir muito tarde escrevendo. Quando iniciou a operação, eu não acordei. Porque quando a gente fica sabendo de uma operação, que acontece também de um dia para o outro, eu já não durmo em casa. Quando a operação começa, e se eu estou em casa, eu saio da minha casa, na maioria das vezes, por né, possibilidades de entrarem na minha casa. Enfim, a questão de segurança. E aí, essa semana, eu não acordei. Quando eu acordei, já com o WhatsApp bombando, os moradores assustados e tudo mais, eu não ouvi os tiros, foi muito próximo à minha casa, para vocês terem noção de como eu estava cansada. E, enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, peguei a câmera e fui para a rua para encontrar um outro companheiro do coletivo, que é para a gente poder ouvir dos moradores o que tinha acontecido, a casa de quem tinha sido invadida e tudo mais. E eu não sabia onde a pessoa tal tinha sido baleada. E aí eu fui pela rua, por uma rua que é mais longa, né, para poder ter essa noção de como estava a situação ali no local. E aí, quando eu estou chegando um pouco mais perto de onde eu ia encontrar esse outro companheiro, eu me deparei com uma poça de sangue que eu não sabia. Tipo, tropecei numa poça de sangue, digamos assim. E aí, naquele momento, eu não consegui fotografar. Eu fiquei estática. Assim, a gente tem essa, como ela fala, né, da relação dela com Palermo, a gente tem essa relação com o nosso território. Então, aquilo me impactou como uma moradora de Acari, não foi como uma militante, não foi como uma pessoa que mexe com mídia social. Aquilo me impactou como pessoa, como uma mulher de favela. E saber que um dos meus tinha sido executado exatamente ali. E eu lembro de uma fala dela, de quando assassinaram uma mulher com 2 homens, perto da casa dela, que ela foi lá
registrou e depois voltou para casa, acho que, se não me engano, era cerca de uns 100 metros da casa dela. E eu me senti exatamente naquela cena da Letícia falando no vídeo, porque era muito próximo à minha casa, e é um lugar que eu passo com frequência e eu geralmente vejo meus amigos sentados onde aquele rapaz tinha sido executado. Então, a gente tem um apego muito grande com o nosso território, que, às vezes, acaba, entre aspas, né, abafando o profissional, o militante, o fotógrafo. E aí eu só consegui voltar para fotografar o local depois de muito tempo e pedi às pessoas que preservassem o local, não para ter perícia da polícia, obviamente, mas essa questão também de usar o nosso trabalho como uma prova. Né? Os policiais, obviamente, vão alegar que estava tendo troca de tiros, coisa que a gente sabe que não estava tendo. Um rapaz que não oferecia nenhum risco, não estava sequer armado, e ele foi executado indo trabalhar no SEASA, é isso. O cara estava indo trabalhar no SEASA, foi executado, e o corpo dele foi colocado no carro blindado da polícia, no Caveirão, e foi levado. Ainda há suspeita, a gente não conseguiu ter acesso a registro, nada de que eles vão alegar, obviamente. Isso, né? Estava tendo foi um auto de resistência, o rapaz trocou tiro e tudo mais, e que provavelmente ele deve ter chegado no hospital ainda vivo, que a gente sabe que é mentira também. Então, essa é uma das conexões que a gente faz aqui, né, nessa relação do nosso trabalho na favela com o trabalho da Letícia lá em Palermo. O que eu vejo de similar é que os corpos, na grande maioria dos mortos, são homens. Mas a vida continua. Eu vejo aqui, como nessa foto, a Fé, a bailarina, mesmo com um espaço onde aconteça a violência, a vida insiste em continuar como resistência. Isso eu acho muito similar. E o apego dela ao espaço onde ela mora. Por lá fazer essas fotos tão próximas, ela deve ser muito próxima às pessoas. Não é alguém estranho fotografando. Sou Márcia Farias, fotógrafa do Imagens do Povo. Sou moradora da Maré. Assim que eu comecei a olhar a exposição, a primeira coisa que eu lembrei foi da chacina que houve na Maré em 2013. Oficialmente foram 9 mortos, mas os relatos dos moradores eram de pelo menos 17 pessoas, inclusive a facadas, enfim. No momento que começou a operação policial, a gente estava tendo uma reunião lá no Observatório de Favelas, os fotógrafos do Imagens do Povo. Então, foi até muito difícil sair do instituto, da instituição, para poder ir para casa, enfim. E, assim, por mais que a gente tente trabalhar uma outra visibilidade da favela, né, trabalhando as potencialidades da favela, é impossível que a gente acabe não fotografando, não documentando também a violência. Mas é importante também para a gente documentar essa violência, por quê? Porque é o nosso ponto de vista, é a gente falando, somos nós falando de nós mesmos. Então, assim, chegar uma grande emissora e sabe, deturpar tudo que está acontecendo ali dentro, colocar o culpado, um garoto que está indo comprar um pão e é assassinado na porta de casa, ou uma criança que está dentro da escola estudando e é assassinada com uma bala perdida, e simplesmente culpar essas pessoas, essas crianças, por estarem nesses locais que são locais do seu cotidiano, que são a sua casa, a sua escola, a sua rua, estão brincando. Então, assim, a gente também precisa estar ali, nesses espaços, falando também o nosso ponto de vista, falando as nossas verdades em relação às coisas que estão acontecendo. Então, assim, ver esse trabalho trouxe também essa memória, mas a gente trabalha também de uma forma diferente. A gente não expõe tanto as pessoas, como a Rose falou, de mostrar os corpos. Enfim, a gente tenta trazer também essa dignidade para as pessoas, mesmo estando ali só os corpos, né? Porque sobra a família, sobra a dor. Então, a gente traz também essa dignidade para essas pessoas, para essas famílias que ficam, né? E tenta lutar junto, tenta trabalhar junto para trazer uma nova realidade para nós mesmos, que estamos ali todos os dias vivendo nessa violência. Né? Só um comentário. Né? Acho que na linha da morte, ou resgate da subjetividade,
Eu acho que o que pelo menos eu acredito que a gente está num lugar muito complexo, né, na verdade, pensando nessa documentação, porque é uma linha muito tênue. Mas acho que o que a gente faz esse inventário do registro, tentando, na verdade, superar a morte da subjetividade, é o que, na verdade, um pouco do que a gente busca, porque quando eu vi no vídeo, ela fala uma coisa interessante, que é o seguinte: ela tem uma relação de amor e ódio com Palermo, né? Porque na verdade, ela vem de fora e ela tem essa relação com Palermo. Eu acho que a gente não teria essa relação com os territórios, teria essa questão eu acho também que a gente não teria a imagem da morte tal qual é documentado aqui, até por uma questão que isso aqui é um recorte, né? É um recorte do trabalho da Letícia, de um determinado lugar do mundo, que é Palermo. Então, esse recorte também ele suscita isso. Então, acho que a gente não teria... A gente tem semelhança, mas tem muitas coisas que não se aplicaria também no nosso cotidiano, pensando no registro da imagem. Boa tarde, eu sou Vitor, sou publicitário, parceiro da Manaíra e da Mari Martins, que não está aqui, no Fluxos Urbanos. E, bom, eu comecei um trabalho há muito tempo atrás, querendo entender como que era o sistema de produção de estereótipos mesmo, de como que a mídia estereotipava as populações marginalizadas, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho uma vivência direta do território favela, eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, eu e a Mari, eu sou de Honório Gurgel, e a Mari é de São Cristóvão, e a Manaíra de Manguinhos. Mas viver no subúrbio do Rio de Janeiro, basicamente, hoje em dia, a gente enfrenta os mesmos problemas que quem vive dentro das favelas do Rio de Janeiro e tal. Olhando para o trabalho da Letícia, uma coisa que me chama muita atenção é que aqui a gente tem dois tipos, a gente tem são alguns coletivos, eu acho que o Fluxos Urbanos está muito próximo do Imagens do Povo, pelo menos na questão assim, da proposta, que é uma questão de revelar os costumes, uma coisa de uma memória mais afetiva, que até o pessoal de Acari faz também, mas também com essa militância política muito marcada e tal. E o nosso trabalho, apesar de ter uma questão política e também que é de uma reafirmação de uma identidade potente, etc. e tal, a gente meio que bloqueia um pouco essa narrativa e essa estética tão grande da violência em si. E aí, aqui no trabalho da Letícia, a gente vê que ela tem vários momentos, tem uns, como esse quadro aqui, que são de costumes, duas meninas e tal, você consegue ver uma cena do cotidiano de Palermo e tal, e outra que você vê já um corpo dentro de um carro cheio de tiros e tal, uma denúncia ali, uma imagem de denúncia muito forte. A galera do Imagens do Povo, até no livro da Eliana tem uma foto, que não sei se é do Bira, que é de um menino que foi assassinado na Maré, Donaldinho, que é uma imagem, que é um contexto muito forte, mas é uma imagem de uma sensibilidade incrível, sabe? Então, eu acho que isso enfim, eu acho que é muito significativo para esses recortes que a Letícia faz, dessas cenas muito marcantes, muito fortes, muito dramáticas, de violência ao extremo, e essa busca também desse outro olhar, porque nem tudo é só essa violência, essa dramaticidade que a gente vive no dia a dia. Existe um outro olhar, uma coisa afetiva. Só para complementar, não sei se a Manaíra falou no começo, mas a gente tem um trabalho hoje que além do Perspectivas do Helicóptero, que ela estava falando, a gente tem um outro que vai ficar pronto agora dia 13 de março, que é o No Ponto, Culinária Afetiva, que é um programa de culinária, na verdade, é um projeto multiplataforma que tem muito mais do que os vídeos que a gente fez. A gente tem um livro de 28 paginazinhas e tal, com receitas de Honório Gurgel, que é o bairro onde a gente está atuando agora. Qual é a ideia disso? Além dessas receitas, você tem a história do morador por trás, com fotografias, tem vídeo, tem histórias.
E essas histórias, elas criam, esses relatos, eles criam um universo de memórias, criam a história do lugar através de uma perspectiva de potência. Então, é o morador sendo visto por um outro olhar, que é um olhar de potência, que não é o bandido que assaltou o ônibus, não é o corpo estirado no chão, não é esse lugar que coloca ele num lugar de fragilidade, entendeu? Acho que basicamente é isso. Eu sou Lourenço, eu não sou o curador propriamente da exposição, porque o curador italiano... estão ouvindo? Eu não sou propriamente o curador da exposição, porque o curador veio da Itália, junto com a Letícia, mas fiz um pouco aqui a tabela aqui com ele. Foi uma das pessoas que defendeu trazer essa exposição aqui. Essa exposição foi na Itália, a gente viu na Itália, depois decidiu trazer. Achei muito interessante o que vocês estão dizendo, porque algumas das questões que vocês estão colocando são as mesmas que a gente se colocou. A primeira questão da violência. São imagens muito cruas, né? Se vocês veem os jornais lá, era um jornal de oposição, num momento de crise enorme, que botava essa imagem na primeira página, assim, maiores que possível, uma coisa de um impacto que é muito difícil encontrar no jornalismo hoje, né? Não só por essa questão de respeito, enfim, parece que tem, de um lado, talvez tenha um maior respeito, digamos, pela vítima. De outro lado, também tem uma certa pátina, digamos, que cobre, né, a tragicidade da coisa, mas fica tudo muito plastificado, enfim, você não vê, de fato, a realidade na sua crueza. Então, isso é uma questão que nos interessava, assim, qual é o impacto dessas fotos hoje, né? Na época, eu sou italiano, muita dessa imagem eu tinha visto, tinha ficado marcado na minha memória e não sabia que era dela, né? Porque era uma imagem que tinham ficado, quando apareciam, era a força maior disso. E a outra questão também, que ela, como vocês viram no vídeo, ela se incomoda muito a ser considerada fotógrafa da máfia, né? Tem a impressão que, de fato, a imagem das favelas, das periferias brasileiras ainda é muito reduzida, quer dizer, se a gente olhar a nossa coleção de fotografias, 80% do Rio é centro e zona sul, das fotografias que a gente tem, né? Não existe, essas imagens quase só aparecem nos jornais justamente nos casos de violência, né? Então, isso também é uma questão que eu acho muito interessante vocês estão colocando. A ideia de fazer uma exposição está registrada, obviamente, isso não é só porque eu digo aqui que seja tão fácil assim. Tem que propor, mas acharia ótimo. Acharia ótimo, eu pessoalmente, fazer. Não sei, mas uma ideia de fato, fazer uma reflexão, que pode ser exposição, pode ser outra coisa, sobre, de fato, o trabalho dos coletivos de periferia, acho uma coisa a ser feita. Agora, enfim, uma questão que me parece estar surgindo é que, de fato, não tem tem uma invisibilidade, enfim, né, do que acontece na periferia, nas favelas, mesmo na periferia eu vejo em São Paulo, tem periferias riquíssimas, interessantíssimas culturalmente, mas a coisa fica um pouco lá, né? Quer dizer, não chega. É só isso. Então, sobre essa questão da invisibilidade na favela, eu acho que é importante a gente contestar também, e vou fazer uma provocação, já que você é curador, né? Que aí é uma reflexão que muitas vezes as pessoas me perguntam toda vez que eu vou defender o funk, por exemplo. Eu defendo muito funk e eu sempre coloco ele como uma questão. E aí as pessoas sempre falam, pô, mas você gosta dessa música tão machista assim? Como assim o funk é machista? O funk ele não pode ser machista. Podem ter pessoas dentro do funk que fazem músicas machistas totalmente ofensivas. Tem. Assim como podem ter pessoas dentro do samba também e vários outros. Mas o funk em si ele não pode ser assim, né? Tem outras questões ali. Mas, então, por que que... E aí a grande questão é, por que que essa imagem do funk, como uma música que fala só sobre violência, só sobre sacanagem, é tão popular? Talvez ela seja tão popular por causa... O que a gente tem que questionar talvez seja os produtores de funk. Não quem está fazendo ali a letra, mas quem é que faz essa curadoria dos funks que são ouvidos na pista, né? Já que existem tantos outros funks que falam sobre tantas outras coisas. E aí tem 2 projetos, quer dizer, 3, vou citar um aqui que não existe mais, mas é lá do Alemão, ele tinha, eu achava um projeto lindo, que era o Fotoclube do Alemão. Que foi o Bruno Itan que fez.
né, junto com alguns amigos, eles simplesmente saíam pelo Complexo Alemão, juntavam uma galera um determinado dia, saíam pelo Complexo Alemão para tirar fotos adoidadas do Complexo Alemão. E ali, tudo que ele precisava vai com uma câmera que ali a gente vai te ensinar a fotografar. Surgiu um monte de fotógrafo ali que começou a pegar a câmera pela primeira vez ali e tem um acervo enorme disso daí. Esse do Brunitan. Agora, tem outros dois que são fantásticos e mostram o quanto a favela é bela e quanto falta a gente, esses lugares, e aí vou aproveitar aqui justamente para fazer a ponte entre essas pessoas e quem aqui pode fazer a curadoria dessas fotografias, pode chegar nelas e fazer alguma coisa. Olha, essa foto é linda, eu achei fantástica a ideia de fazer uma exposição do livro deles aqui, e tem várias outras também que podem entrar também nesse espaço aqui, seria fantástico, né? Eu acho que a gente está falando sobre a democratização dos conhecimentos que estão ali dentro da favela. Acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, porque tem muita coisa ali que muitas vezes a gente não passa, a gente não fala, a gente fala sobre favela para falar sobre violência, né? E aí tem esses dois projetos que são uma baita de uma provocação. Um deles, os dois têm o mesmo nome, um deles é na Maré, outro é na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus é uma foto por dia da Cidade de Deus. Só foto de beleza. E todo dia você olha lá, tem uma foto linda da Cidade de Deus. Na Maré, a mesma coisa. Uma foto por dia da Maré. E todo dia que você olha lá, é uma criança jogando uma bola, é alguém levando alguém indo para a escola, sabe? Ou então é simplesmente o pôr do sol em algum ponto da favela. Oi? Instagram. Tem página no Facebook e tem Instagram, né? Isso. Acho que vocês podem falar melhor sobre isso, né? Então, só para encerrar, eu acho que esses três projetos já são uma provocação sobre isso, já estão falando, olha, a gente está fazendo muita coisa sobre isso, a gente só precisa ser visto, né? Só precisa a gente entrar nos meios oficiais, quer dizer, acho que é muito ruim chamar de meios oficiais, mas em algumas instituições que têm uma certa projeção, né? Instagram tem muita imagem ali, então quando você tem muita imagem, quando você está falando muito sobre uma coisa, você não está falando nada sobre aquela coisa ali, só, a menos que você conheça esses lugares. E aí, já que eu falei, já que tem pessoas aqui que podem falar sobre isso, se quiserem falar, vou passar. Tem a menina. Perdão. Eu só ia comentar o seguinte na fala do Lorenzo, que eu lembro, eu tenho uma memória... quando eu fazia escola de fotógrafos, eu já fazia faculdade de jornalismo, então eu sempre buscava saber mais sobre a Maré, né? E buscava imagens da Maré. E toda vez que eu buscava na internet, só tinha fotos de corpos. E isso, Imagem do Povo, estava ainda, assim, eram os primeiros anos de Imagem do Povo, a gente não tinha tanto acesso à câmera digital ainda. E um tempo depois, quando você joga no Google Complexo da Maré, você já consegue... Tem fotos ainda de corpos, de operações, mas você tem fotos do cotidiano. Então, eu acho que o que precisa, na verdade, é fomentar, estimular essa produção. Eu até comentei com eles, né? Às vezes eu fico assim, falar em nome do Imagem do Povo, já estou tanto tempo fora, quase não fotografo mais. Mas a gente tem hoje dificuldade de fotografar. Então, a gente tinha uma liberdade, que hoje o contexto da Maré ficou um pouco mais complicado, e aí, quando eu vejo a exposição, eu fico pensando muito nisso, né? O contexto tão complexo que a gente tem ali dentro, né? De tantas organizações, tantos grupos armados, e ainda tem o Estado, enfim, para poder conseguir fotografar livremente como a gente fazia. Então, eu acho que tem que fomentar, tem que estimular que essas pessoas voltem a fotografar, não só na Maré, como em outros lugares, os bairros mesmo do subúrbio, tem pouquíssima produção, né? Acho que tinha que estimular, ou se tem produção, isso não está em algum lugar, não tem um grupo organizado, um acervo, né, para poder a gente acessar. Então, talvez grupos como o Imagem do Povo, Coletivo e tal, Coletivo Papo Reto, que a gente consiga agrupar essas imagens, para aí sim disseminar, né, seja em algum site, uma biblioteca virtual, seja lá onde for. Porque o que precisa é isso, tem uma produção, mas onde é que está essa produção para se conseguir acessar? Finalizar, eu vou pedir para cada um falar um pouquinho, dar uma palavra final. Não sei se tem mais alguém, porque acho que já esgotou o tempo, né? Pode? Então, aí eu vou passar, mas aí vocês vão falando, porque ainda vai levar um tempo mesmo. Rose, em Honório, a gente começou a ver essa transformação também na internet. Antes era só foto de corpo no chão também, quando a gente colocava no Gurgel. Depois, a Anitta é de lá, então a gente começou a dar uma melhorada também, que apareceu umas fotos da Anitta, umas moças bonitas lá. Só que isso funcionou bem até 2016 e tal.
a gente tinha uma série de fomentos, até na cidade do Rio de Janeiro mesmo, programas que tinham foco nesses coletivos da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Filme e tal. E hoje em dia, pós-2017, essas coisas foram morrendo aos poucos. A gente tinha coletivo aqui no Rio de Janeiro como o Norte Comum, que na época a grande questão, até então, era o direito à cidade. Então a gente queria circular pela cidade, a gente queria documentar a cidade, fazer articulação. E era muito legal quando a gente via a galera da Gávea indo para Honório Gurgel ou indo para Maré. Isso para a gente era maravilhoso. A gente gostava muito. Hoje em dia, as demandas são outras. A gente tem outras... tem umas questões assim que são mais importantes. Hoje em dia é sobreviver. E o negócio tá difícil. Particularmente, quando o Vitor diz que a galera da Gávea, né, ia para Honório, ou ia na Maré, ou ia passear de teleférico no Alemão, né, porque ia passear só no teleférico, olhava o Alemão de cima, né, e poucos desciam para olhar, para sentir o que era o Alemão. No Alemão a gente tem a Serra da Misericórdia, que é imensa, linda, mata verde, e poucas pessoas acessam a Serra da Misericórdia. Há tempos iam criar um parque dentro da Serra da Misericórdia e o parque não saiu. Quando Letícia diz em palestra um bocado de amor e ódio, tem na favela amor e ódio. Tem quando o Uber cancela a sua corrida porque ele não entra na favela. Tem quando a loja de eletrodoméstico diz que não vai porque é área de risco. E aí a companhia de energia que entrou junto com a pacificação e colocou o relógio, que você vai lá, ela diz que é área de risco e você não pode ter luz à noite. Aí você fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, 10, sem energia, esperando a companhia vir restabelecer. E aí é o caso de ódio, né? Eu amo a minha favela. Aliás, eu amo as favelas. E não deixo de ir à favela por ser perigosa. Às vezes eu tenho muito mais medo de andar no asfalto do que dentro da favela, porque a favela me dá muito mais segurança, porque são os meus que estão lá. A gente para num bar, vai na Redes, encontra o Bira, vai no Naldinho, e vai na Dona Marta, vai em Acari. São coisas de vivenciar a nossa rotina, né? E aí o nosso ódio é todo esse. Quando o Estado, que a gente pede uma escola, o Estado manda a polícia. A gente pede uma sala de teatro, o Estado manda a polícia. Não é que falta espaço na favela, não. É o Estado que não cumpre o que ele promete em campanha. Porque espaço na favela nós temos e muitos, que muitas das vezes ficam abandonados. Igual lá no Alemão está lá o campo abandonado porque o Estado ocupou, que faria, né, um parque para nós na Serra da Misericórdia. Nós temos 5 estações de teleférico que custaram 278 milhões de reais abandonadas, que tem salas maravilhosas. Nós temos uma biblioteca, parque, dentro do Alemão, que está fechada. Ou seja, a culpa é nossa, de verdade. Somos nós, favelados, que temos culpa por todo esse abandono, por tudo o que acontece lá, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Refletir. Porque hoje a gente está numa exposição da Letícia, né? Uma mulher brava, né? Italiana. A gente podia estar numa exposição da Bira. A gente podia estar na exposição das meninas, do Carlos Coutinho, do Bento, né? Da Buba. Então, ou seja, é isso que a gente também quer um pouco, né? Que vocês vejam o que é a nossa realidade, né? O que fazemos, o que a gente produz. Só não produzimos violência, né? Questão de amor e ódio é complicado, né? Eu tenho muita raiva quando o iFood não entrega. Porque eu estou numa fase da minha vida que eu só penso em comer. E aí, essa questão do acesso, né? Muitas vezes a gente tem, sei lá, um exemplo, um restaurante de comida japonesa num lugar que Acari é dividido de Coelho Neto apenas pela estação do metrô. E, às vezes, muitas vezes, tem um restaurante de comida japonesa em Coelho Neto que não entrega em Acari, porque a plataforma do iFood não permite. Ainda tem isso. Assim como a plataforma do Uber avisa para o motorista que aquele lugar era de risco e não dá a corrida para ele. Ou quando a gente fica quase 10 minutos esperando o Uber e, sei lá, 4, 5, 6 motoristas cancelam quando vem o endereço.
Então, isso é muito complicado. Semana eu estive lá no Complexo do Alemão e para pegar um Uber de lá para Cari, vocês imaginam o drama, né? Como que você pega um Uber do Complexo do Alemão para ir para Cari? É complicado. Você tem que pedir, mandar mensagem, implorar, rezar um terço. Essa é a parte do ódio, né? Para ver como que a gente não tem ódio do nosso território, a gente não tem ódio do nosso povo. A gente tem ódio desse sistema que acaba enclausurando a gente ainda mais. Mal sabe o sistema que, se realmente, né, como disse uma intelectual há um tempo atrás, em 2014, que deveriam construir muros em volta da favela. E aí eu lembro de um dia que eu saí para fotografar o Acari aleatoriamente e uma moradora virou para mim e disse que concordava. Eu fiquei assim, impactada, né? Tipo, ai meu Deus, que bomba que vem agora no meu peito. E a mulher falou assim, não, eu super concordo, sabe por quê? Porque se fizer um muro aqui, a gente não vai viver se matando, a gente não vai viver tirando os direitos uns dos outros. E eu, caramba, realmente, né? Se a gente fizer um muro aqui, tipo, o caveirão não vai entrar, a polícia não vai entrar, a gente vai, sei lá, pega uma curandeira antiga e faz um remédio aí, uma parteira. A gente tem de tudo dentro da favela, a gente só não tem a violência, né, no caso. Então, quem é que traz essa violência para o nosso território? E nós somos os sujeitos que estão aqui para quebrar esse estigma, para furar essa bolha de que a favela é o lugar que produz a violência para o resto do Rio de Janeiro. Pois é, que o Rio de Janeiro é lindo apesar das favelas. Não, eu digo que as favelas são lindas apesar do Rio de Janeiro. Que essa é a minha visão. Eu adoro descer naquela passarela 27, ou então descer do metrô e olhar aquele hospital, aquele monte de casinha. Eu fico maravilhada, ali é o meu lugar. Acho linda essa exposição, acho linda a Gávea, gente. Uber chega, táxi chega, iFood, Netflix, internet não cai, a luz não cai. Quando cai, em 5 minutos a light está na tua casa. Mas a favela é um lugar de uma vida tão pungente, tão efervescente ao tempo todo. O tempo que eu passei fora de Acari, eu passei num estado de muita tristeza, porque eu não escutava barulho de moto na porta do apartamento, né? Meia-noite não tinha fogos. Não tem funk, não tem baile, não tem um pagode na esquina. E quando tem, tu pode ir lá no bar olhar, que é só pobre, né? Tipo, desculpa, gente, mas o pessoal da Zona Sul é muito sem graça. Eu tinha que botar isso para fora aqui, desculpa. São pessoas super legais. A gente até tem amigos que são, né? Mas o povo da favela é assim... Não, gente, não me expulsa, não, eu sou legal. Mas, enfim, quando a gente fala, por exemplo, de que a gente precisa fomentar os projetos que já existem e tudo mais, a gente entra numa questão também, que eu fiz essa brincadeira, né, para entrar nesse assunto, que é a questão de ceder privilégios. A gente tem o material, a gente tem a nossa força de trabalho, algumas vezes a gente tem equipamento, mas para a gente ser visto, a gente nem sempre vai conseguir fazer uma vaquinha online para produzir uma exposição, digamos assim, na Maré, ou no Alemão, ou em Nova Iguaçu, ou em Acari. Muitas vezes é uma questão de ceder privilégios, porque não adianta se indignar com o que acontece na favela ou se indignar com a invisibilidade do que é produzido de bom na favela e não ser um sujeito que provoca ou que soma para que a mudança aconteça. Então, eu vou me despedir fazendo esse pedido, né, que se acheguem mais, que construam junto com a gente, que somem, que apareçam nos nossos espaços. Pode ir almoçar no Complexo do Alemão, estou convidando já para eles levarem. Se quiser ir para a Acari também, eu levo, vamos embora. E é isso, gente. Para mudar isso, é só todo mundo junto. Eu queria falar um pouco dessa questão que o curador, esqueci o nome dele, tinha falado. Que a última vez que a gente veio aqui, o Valdean estava também, a gente discutiu um pouco sobre isso, por que os jornais hoje em dia não mostram mais os corpos mortos, né? Aí a gente ficou questionando, tem essa questão da ética,
de respeito, enfim, mas tem realmente essa repulsa, né, dos clientes, dos compradores do jornal por essas imagens, né? E aí, quando a gente veio aqui, tinha umas pessoas na plateia que a gente chegou e falou: mas por que não tem mais esses corpos aqui, que não sei o quê? E aí a pessoa chegou e falou: mas por que eu sou obrigada a ver isso no jornal? Aí mas a gente vê isso ao vivo todos os dias, por que você não pode ver também? Ainda mais no jornal. Você vai estar seguro na sua casa, calma, né? Não vai acontecer nada. Você só vai estar lendo um jornal com alguém morto. Mas não é para responder a questão, né? Estou muito longe de saber responder isso, qual seria o caminho mais ético e melhor para expor essas fotos, enfim. Mas eu acho que existe mesmo um distanciamento dessa dor, né? Que é um distanciamento que tem classes, tem bairros, tem pessoas bem delimitadas que estão bem distantes dessa dor que a gente que acha até que nem existe. Assim. Tem gente tão desconectada no Rio de Janeiro, que é um ovo, né? Tão desconectada dessa realidade que eu não consigo entender como isso é possível, né? Então, tem essa construção dessa distância que é proposital, né? Para manter uma classe bem segura no seu lugar. É isso, gente. Pode ir para Manguinhos também, que eu estou lá. Eu recebo. Não sei cozinhar muito, mas um macarrão, um macarrãozinho faz. Obrigada. Eu gostaria, já me despedindo também, gostaria de, quando a gente lá começa o Imagem do Povo, a gente pensa no Imagem do Povo numa estrutura que é um banco de imagens, uma escola e uma agência. Esse banco de imagens, principalmente, nós temos hoje aproximadamente um arquivo com 10 mil imagens arquivadas, né? De vários fotógrafos que passaram pelo processo do Imagem do Povo. Então, assim, nós temos um arquivo importante que descreve ou apresenta várias favelas, não só a Maré. Então, nós temos um arquivo nesse sentido, né, que pode ser trabalhado, ele é acessível para pesquisa, para um monte de questões. Né? Então, assim, pensando principalmente que, assim, tentando mesmo superar, né, a questão, porque a imagem, a questão, eu particularmente penso assim, que a favela, a cidade, a história da violência, é injusto que a história da violência, que a história da cidade, ela seja, na verdade, jogada nas costas das favelas. É como se a história da violência da cidade pertencesse só às favelas. Vamos democratizar essa história, porque assim, a história do pouco que rola nas favelas tem a ver com a cidade. Então não é justo que seja só na nossa conta, tá bom? É na conta de toda a cidade. Então o nosso processo, que tem lá essas 10 mil imagens, elas também questionam esse processo, né? Esse processo injusto. E aí, né, tem um campo simbólico que a gente também não é fraco e trabalha. Obrigada, gente, aí pelo papo, tá bom? Obrigada. Papo Reto, Acari, Manguinhos, Honório, Alemão, Maré.